meu nome é Cecília Frei, sou psicóloga transpessoal, ativista quântica, estou com o Amit Goswami como intérprete dele desde 2008 e gravei uma entrevista, né, que vai ser o tema desse congresso, que é Física Quântica e Multidimensionalidade. E gravei o vídeo, a entrevista, logo depois do nosso retorno do João de Deus, né, o médium de cura lá de Abadiânia. Ele passou pela intervenção, eu também, a Ramona, que foi com a gente também. Então, nesse vídeo vocês vão ver a visão da física quântica, que difere um pouco da visão espírita, né, da reencarnação, das entidades e tal. E é interessante, né, como uma referência, né? Muito da visão de mundo quântica, né, para mim faz total sentido. Essa parte aí a gente costuma discutir um pouco, né? Para mim é um pouco diferente, mas aproveitem aí essa entrevista, essa palestra, né? Porque Amit Goswami é um dos grandes pensadores da humanidade e no que tange o ativismo quântico, no final cortou um pouco, mas tá assim, ele está bem ativo pelo mundo todo, né? Ele tem dado esses seminários que ele dá aqui no Brasil, também na Arábia Saudita, em várias partes, né, do mundo, e é muito transformador. Então eu recomendo quem ainda não assistiu, quem não participou, aliás, ainda, a programação do Amit no Brasil é www.amitgoswami.com.br e fora do Brasil é amitgoswami.org. Então, no Brasil, amitgoswami.com.br. Quem o traz para cá é o Adriano Fromer, da editora Goya. E então, todo ano ele vem 2 vezes e tem lá os seminários em São Roque, 4 dias de introdução ao ativismo quântico. Eu recomendo demais, assim, é uma visão de mundo integradora, né? Ela integra a ciência e a espiritualidade de uma forma que não conflita, né? E escutem então agora na entrevista a seguir como ele pensa sobre as curas espirituais realizadas lá em Abadiânia. É bastante interessante. E peneirem, absorvam aquilo que serve para vocês e o que não serve, vocês continuem, claro, com os seus próprios, com aquilo que mais fizer sentido para vocês, tá bom? Então é isso aí, um grande beijo e aproveitem a entrevista. Então aqui estamos com Amit Goswami, grande físico quântico, quem eu tenho a honra de traduzir aqui no Brasil desde 2008. E eu estou muito grata por essa entrevista. Acabamos de voltar de João de Deus, em Abadiânia, Goiás. E esse foi o tema de que conversávamos lá. Então eu pensei justamente de falar disso numa entrevista para divulgar o assunto como a visão da física quântica. Então, como conversávamos, sinta-se à vontade para contar dentro da sua linha de pensamento, para falar sobre como acontecem as curas lá na casa do Inácio de Loyola e como a física quântica explica isso. Será um prazer falar disso, porque eu fiquei bastante impressionado com relação ao ambiente, no que tange energia vital, onde João de Deus realiza as curas. E eu entendo um pouco dos seus ensinamentos também, apesar de eu não ter ouvido ele em inglês. A maior parte não foi traduzida, eu não consegui entender o que ele dizia. Mas eu senti as energias das entidades de que eles falam lá. Claro que na física quântica, a explicação dessas entidades é um pouco diferente, sabe?
é mais científico do que eles falam que é mais artística. E há duas formas de escrever a mesma coisa. Em ciência, o que nós dizemos, quando nós construímos a teoria da reencarnação, que depois que um ser humano morre, o corpo físico morre, o padrão de hábito, o padrão mental, o padrão vital, os hábitos que podemos chamar de habilidades da alma, como a capacidade de amar, esses hábitos não morrem com o cérebro, porque são uma memória não local. Essa memória não local pode ser considerada como viajar, né, depois da morte da pessoa. Não é, entre aspas, né, não é viajar no espaço-tempo, mas em potencialidade, em algum sentido. Em que tempo, pois o tempo é um parâmetro nosso aqui. Entre uma encarnação e outra, claro que passa tempo físico, mas em termos do tempo, em termos da sobrevida, da que eu chamo mônada quântica, ao invés da palavra alma, que tem muitos significados, essa mônada que sobrevive, ela não está no tempo, ela está fora do espaço-tempo, no domínio da potencialidade. Para depictar isso é um pouco difícil. Mesmo assim, nós experimentamos, por exemplo, com a imagem de o livro tibetano dos mortos fala dos bardos. Isso nos ajuda a criar uma imagem mental para nós entendermos. Então, quando nós contatamos uma entidade desencarnada, é um conjunto de padrões de hábito. É o que é o caráter de uma pessoa. E assim, o que isso significa para mim canalizar, ou para João de Deus canalizar uma tal entidade, é canalizar o caráter. Então, se é um médico, ele canaliza as habilidades do médico. E existem médicos entre essas entidades, sim, porque eu vi ele realizar cirurgia. Não foi muito, mas foi. Acho que ele fez isso para eu testemunhar isso, porque nenhuma outra cirurgia. Isso também porque ninguém pediu, porque cirurgia física é a pedido. Então foi maravilhoso ver que ele realmente faz isso. Ele coloca a faca no estômago da pessoa, começou a sangrar um pouco, daí ele fez a sutura e a pessoa não sentiu nada. A pessoa estava um pouco contorcendo, eu vi que ela estava segurando a dor. Estava doendo. Não, pretensão de que não doeu. Não como os médicos filipinos, na descrição do que eles costumam fazer. Isso foi uma cirurgia real. Foi criada como corte, sangrou um pouco e foi fechado com uma sutura. Mas o resto foi o que pode ser chamado de cirurgia psíquica, né? Não é uma cirurgia espiritual. Não foi uma cirurgia real. A Ramona, né, que foi conosco, ela é médica, Ramona Onissor, ela experienciou em si o que lhe pareceu uma cirurgia. Então, a palavra cirurgia psíquica ou cirurgia espiritual é bastante apropriada. Eu não senti essa cirurgia em si. Na verdade, quando eu comecei, em alguns minutos depois, eu ouvi um pensamento distinto. Na verdade, me veio um pensamento. Amit Goswami, você está curado. Uau! Eu não sei o que isso significa, porque eu ainda tenho alguns dos elementos que precisam ser curados. Apesar de eu senti a sensação de ser ajudado nas questões, né? Essa sensação veio e foi, ela se reduziu, depois ela voltou.
para quantidade original, né? Em alguns casos, como por exemplo a hemorroida, dor nas costas que eu tenho foi curada até certo ponto, depois voltei a sentir, mas é assim com a dor nas costas de qualquer forma. Então é difícil dizer se uma cura realmente ocorreu ou se irá ocorrer. É um tratamento, por isso que a gente toma o medicamento. Eu estou tomando o medicamento, eu quero que os ouvintes saibam, estamos tomando o medicamento de lá. E isso vai continuar por 2 meses e 10 dias, é um projeto de longo prazo. Mas o que eu também me veio assim é de que eu vou repetir o tratamento. Sim, eu vou voltar, porque isso parece ser... Eu não recebi isso como uma instrução, pode dizer, mas o desejo de voltar veio como uma certeza. Então eu penso que provavelmente é parte do tratamento mesmo, das pessoas repetirem para receberem a cura. É um tratamento, não é uma coisa repentina. Todos os elementos que eu tenho são crônicos, há muitos anos, hemorroidas, dor nas costas. Eu tenho estenose espinhal, então essas podem ser curadas por essas entidades, porque elas são entidades muito amorosas, muito da cura, muito da doença, aliás, acontece por conta de um mau funcionamento do sistema imunológico, que tem a ver com muito tempo vivendo sem amor, né? Quase todo mundo no planeta vivemos uma vida sem amor, nosso sistema imunológico não funciona adequadamente e aí nós acabamos com doenças autoimunes, câncer, essas coisas. A minha interpretação de Amit Goswami, você foi curada, é que eu aprendi a amar um pouco. Então, nesse sentido, meu sistema imune está ok, e eu sinto isso. Porque eu me sinto melhor, eu tenho 80 anos, mas eu me sinto muito mais jovem do que isso. Então, nesse sentido, eu estou como que curado, mas esses elementos que me perturbam, eles continuam, porque os efeitos deletérios que já aconteceram no corpo são muito mais difíceis de curar, esse tipo de coisa. Mas a promessa está aí, de que você volta e você vai dar um outro passo. Então, o senhor está dizendo que, através do amor das entidades, muito em nós é curado. Eu acho que é uma autocura. O modelo quântico desse tipo de cura é autocura. Algumas pessoas até chamam de placebo. Isso aprimora, melhora o efeito placebo, nossa capacidade de nos curar. A incapacidade de amar é o problema do ser humano. É o egoísmo, né? Nós esquecemos como amar. Então, na presença dessas entidades, nós absorvemos parte de seu caráter. Então, o caráter dessas seres é muito amoroso. Então, isso eu senti muito claramente. Então, como eu senti um pouco mais, fiquei um pouco mais amoroso. Eu sei amar, mas amor é amor. E uma vez que isso é aflorado, mais aprimorado, você consegue realmente sentir isso. Então, é interessante. A teoria de podermos construir é que o amor que nós sentimos através deles é o que nos permite nos amarmos mais também. E isso é o mais difícil. Aí o sistema imune melhora e com isso o corpo gradualmente melhora. E para algumas pessoas realmente elas conseguem
curas repentinas, né? Porque quando o sistema imune, de repente, recebe uma grande cura, coisas como câncer, etc., podem ser curadas instantaneamente. E isso eu ouvi que acontece às vezes no João de Deus. Para entender que esse não é um show, né? Não teve nenhuma cura espetacular que aconteceu durante os 3 dias em que eu estive lá. E isso é bom no meu julgamento científico, porque a forma como eu vejo isso, as pessoas aprendem a ser mais amorosas e é por isso que elas têm que voltar lá repetidas vezes, porque elas saem de lá, elas vão se desgastando, elas têm que voltar e várias vezes elas aprendem a se amar em primeiro lugar, aprendem a amar outros e assim o sistema imunológico vai melhorando e melhorando. E lá, por exemplo, eu vi uma moça que teve alta, né? Não precisou voltar mais. Sim, nós vimos. Então, o meu pensamento veio, Amit Goswami, você está curado. Apesar de ser o meu pensamento, isso veio dessa energia, de que eu estava, no geral, tomando emprestado o caráter. Essa pessoa deve ter ouvido uma voz similar, um pensamento similar, que ela não precisa mais voltar, porque agora, até o ponto em que eu cheguei, a entidade, ela diz em forma de um pensamento. Não dá para distinguir se você está ouvindo ou se você está pensando. Me veio o pensamento. Eu poderia ter conversado com ela, né? Mas sem o português eu fiquei limitada. Não, a entidade João de Deus, não, eu não acredito que entidades falam, não, através de João de Deus. Eu não acho que João de Deus fala com as entidades. Cientificamente falando, João de Deus tem um pensamento que ele interpreta como uma instrução, como uma intuição. Essa é a minha interpretação disso. Lá o Senhor disse que João de Deus tem a habilidade, a capacidade de ser um canal tão forte para essas entidades, porque elas vão e vêm, elas entram e saem. E ele incorpora, então ele perde a sua noção de si, né, sua capacidade de pensar por si mesmo, ele fica meio de lado, as entidades tomam conta do corpo e elas operam, elas fazem o que fazem. Sim, essa é a linguagem artística. Então, eu vou falar na linguagem científica. As entidades, diferentes entidades têm diferentes caráteres. Algumas entidades, elas são mais amorosas, os outros têm o caráter de um cirurgião. Então, quando o João de Deus precisa de cirurgia, ele canaliza uma dessas personalidades, aliás, que é um cirurgião, um médico. Se medíssemos as ondas cerebrais durante a cirurgia de João de Deus, estaria acima de 40 Hz, por causa da extrema concentração necessária. Então, seria um alto beta. Mas na vida ordinária, cotidiana, João de Deus certamente não vive em frequências beta de mais de 40 Hz, porque ele é um homem comum de 22, no máximo 30 Hz na sua vida normal. Mas é isso que eu quero dizer, tomar emprestado uma personalidade. E o que eu achei notável é que o tomar emprestado uma personalidade vai e vem, não é total. Às vezes eu me senti diferente, depois eu me senti como sendo o mesmo. Então, isso também faz sentido, porque há várias entidades. Então, uma entidade canaliza por um tempo, daí você se torna você mesmo, depois outra entidade também com aquela personalidade vem para
te dar mais cura. Então, toda noite foi muito interessante. Eu tive horas de sono, mas em vários episódios eu senti que eu estou num processo de cura. Quem está me curando? É uma sensação que eu estava me curando, mas minha suspeita é de que durante esse episódio minha personalidade foi mudada por uma dessas entidades. O que é notável em João de Deus é que ele tem a capacidade de se correlacionar com essas personalidades. E em sua proximidade, e com a sua intenção, e com a minha intenção também, porque eu certamente me intencionei estar conectado com essas entidades, e eu me conectei. E a coisa é que a correlação pode ser tomada emprestado. Isso é interessante. Ele está conectado. Não quer dizer que eu sou conectado, sim. Na sua presença eu consigo estar conectado com essas entidades. E essa conexão continua enquanto tomamos as ervas, né, os medicamentos que contamos lá, é isso que eles disseram. Através dos medicamentos, nós estaremos conectados com as entidades. Então, eu vou registrar os próximos meses como isso vai acontecer, se esses episódios de cura se repetirão ou não. Eu não tive isso na noite toda, porque depois eu acabei ficando ocupado de manhã, e aí veio a boa nova de que a nossa universidade na Índia, eu estaria, já podíamos dar o start, sim, na última manhã. E a instrução era que de não fazer nada eu violei, porque eu tive que fazer isso, então dessa forma, mas ainda assim, as primeiras horas eram as mais importantes. E a lição da espiritualidade é que quando houver caso de vir o serviço, sempre, se o serviço vem, você faz o serviço. Há uma história de um grande santo que estava orando para Deus e estava com uma experiência de fluxo, e aí tocou a campainha. E aí ele pede desculpas, vai até a porta e lá está um mendigo. E aí precisa de ajuda. Então leva meia hora para ele ajudar esse mendigo. Daí ele volta e aí ele pede desculpas para Deus. Ele fala, e Deus fala: se você não tivesse ido lá e ajudado ele, eu teria desistido de você. Mas como você fez o que deveria ter feito, eu aqui estou de novo. É uma história, mas mostra que o serviço tem precedência. E Amit, nós conversávamos lá sobre, você contava sobre os corpos que são ajudados com a cura. Então, falando do corpo vital que recebe essas energias. Então, o senhor pode elaborar a esse respeito? Sim, a forma correta de dizer isso seria que a doença se desenvolve por causa dos bloqueios nos vários chakras. Então, como a supressão do amor, a glândula timo é o órgão no coração que é afetado diretamente, o sistema imune. O sistema imune precisa de descanso. E quando nós amamos alguém, a função do sistema imune é suspensa. Eu amo você, então você é eu sou você. Isso significa, então não tem estresse. Então não há função também, não há alerta do sistema imune. Então o sistema imune, ele descansa, como o neocórtex que descansa enquanto dormimos. Então, esses sistemas que funcionam, esses dois sistemas do nosso corpo precisam de descanso. Se não damos o descanso merecido ao sistema imune, aí isso é uma questão muito científica. Por que todo ser humano precisa de amor? Existe tanta coisa tem aí. Nós precisamos de comida.
nós precisamos de cobertura, de proteção, abrigo. Mas dá para viver sem abrigo. Mas comida e amor. Mas aí amor, nós precisamos de amor. Do sono, sim, outra coisa. E amor, nós precisamos de amor. Amor no sentido de pertencimento. Sim, todo mundo precisa de amor algum dia. Todo mundo precisa de amor algum dia. Não dá para sobreviver sem amor. Então, por que nós abrimos mão do amor? Não há razão. Então, João de Deus é um grande lembrete de que se nós trouxermos de volta o amor na nossa vida, com a ajuda das entidades, mas tem tantas entidades encarnadas hoje. Tem gente que ama, e você pode ir até essa pessoa e você se sente num ambiente de amor, ou desenvolver um relacionamento de respeito, que não precisa nem necessariamente ser um relacionamento com sexualidade, a hierarquia é entrelaçada, é isso que a física quântica diz, sim, respeito. Então, se as pessoas aprendem a amar, o grosso das doenças crônicas, que são as que causam a epidemia, e também os grandes gastos que a medicina representa hoje na vida das pessoas, tudo isso, muito disso é por conta de falta de amor. Sim, claro, predisposição genética para algumas pessoas. Eu mesmo tive um pouco de predisposição genética. Meu pai tinha morrido de ataque cardíaco, então eu tinha a possibilidade de ataque cardíaco em algumas vezes, o que eu evitei com o alarme antecipado, passei por cirurgia, nada sério, coloquei stents nas minhas artérias. A coisa é que realmente existe uma predisposição, isso é verdade, mas muito disso foi corrigido pela minha mudança de estilo de vida e pela atitude que eu acrescentei, como a atitude de amar. Primeiro eu tive meu bypass coronário em 1996, e os cirurgiões, eles não dão mais de 10 anos para um tal paciente. Eu tive 6 bypasses. Isso foi... Eu pensei que era só um. Isso foi... Estamos em final de 2016. Estou com mais de 20 anos já. E eu só estou me sentindo mais jovem e melhor do que em 1996. E eu vou te dizer, o amor é uma coisa maravilhosa na vida da pessoa. Eu espero que mais pessoas entendam e procurem viver isso. Então, o que a física quântica recomenda é aprenda a amar para dar descanso ao seu sistema imunológico, para você não ter a necessidade de sequer ir a um curador, porque se você se ama e se dá descanso para o seu sistema imunológico, você se cura, Mas não tem nenhuma vergonha em você procurar uma ajuda externa. Não, claro que não. Se você encontrar alguém que é capaz de amar, como pessoas que ensinam energias vitais, Tai Chi, Qigong, Pranayama, são pessoas muito amorosas porque trabalham com energias vitais do amor. No meu workshop, eu procuro transmitir um pouco disso. Eu sou um físico quântico. Lembra daquela senhora de 80 e poucos anos que é mestre de Tai Chi? Ela estava em um dos workshops. Então, nós realmente precisamos aprender a explorar o amar muito mais. Eu estou escrevendo um livro, Ciência do Coração, e nos workshops de ativismo quântico, nós enfatizamos bastante o amor, Sim, verdade. Maravilha, Amit. Muito grata, Amit, por toda essa explicação. Para vocês acharem a agenda do Amit no Brasil, é www.amitgoswami.com.br, e nos Estados Unidos é amitgoswami.org.
nos Estados Unidos. Onde mais o senhor ensina? O ativismo quântico está indo muito bem. Nós temos essa universidade quântica lá na Índia, e você, Cecília, vai ser nossa aluna lá, né? Claro. Nós estamos lá com duas escolas, né, nessa universidade. Estudos da consciência e psicologia, e a outra é medicina de energia quântica. Medicina integrativa. Medicina energética, sim, medicina integrativa. Nessas duas escolas, duas faculdades, nós teremos mestrado e também oportunidade para teses de PhD. E nós começaremos a ensinar nesse agosto, 2017. Isso. E nós já juntamos todos os professores, o maquinário está pronto para partir. Tudo pronto para ir. Tem um website, tem Quantum Life University. Eu acho que é Quantum Life University. E minha memória está me traindo. O senhor vai colocar no seu próprio website, né? Sim, então, amitgoswami.com.br para Brasil e .org para as pessoas de língua inglesa. E nós estamos dando os workshops de ativismo quântico na Índia, e ano que vem teremos também na Itália, e em Londres. O de Itália em maio, Londres em agosto, primeira semana de agosto, e depois esses são workshops de 4 dias, como no Brasil, e depois teremos de 2 dias na Polônia, Espanha. Uau, Amit! E teremos um curso em vídeo no Oriente Médio, em Kuwait. E faremos um webinário nesse sentido em Londres, em novembro próximo. E no seu website, no Brasil, o senhor também terá um curso. Sim. E faremos webinários periodicamente em conexão com esses cursos. Isso será iniciado em fevereiro. E temos também espiritualidade quântica, iluminação nos Estados Unidos. Estamos indo bem. Nós temos agora... Estamos mais no trilho do que nunca. Realmente, a visão de mundo está mudando. Gradualmente, as pessoas estão percebendo que o materialismo científico é uma filosofia falsa, assim como a visão religiosa era incompleta. Essa também, a materialista também é incompleta. Precisamos integrar ciência e espiritualidade. Essa é a resposta. E a visão de mundo quântica, ela nos permite essa integração. Eu posso dizer o quanto isso mudou minha vida. Você traduz os meus workshops, você sabe o quão fácil é entender, aplicar na vida. Quando eu digo fácil, é relativamente fácil. Não é que é fácil como ABC. Isso seria errado, mas é relativamente fácil. É lógico, é uma coisa lógica. Sim, as pessoas aprendem matemática, música, tão difícil. Pessoas aprendem coisas muito difíceis por aí. Por exemplo, aprender a pilotar um avião. E depois elas dizem, transformação, eu não consigo.